Hoje, o assunto do mundo político são os protestos em Cuba e o cenário político, econômico e sanitário que desencadeou as manifestações. Eu vou conversar com Leonardo César Ramos. Ele é professor de Relações Internacionais da PUC Minas e professor visitante da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Tudo bem, Leonardo? Muito obrigada por atender a gente. Tudo bem, Vivi, um prazer poder estar aí, um prazer poder conversar um pouco sobre esse assunto, né, que tem chamado a atenção aí de algumas pessoas aí no Brasil, né? Leonardo, vamos começar pelo que você considera que foi o estopim dessas manifestações que ocorreram, como você disse, chamaram a atenção. O que, na sua opinião, foi o que deu o start, que foi o estopim das manifestações? O estopim mesmo, né, de acordo com algumas pessoas, alguns analistas, né, que a gente olha, eles falam exatamente da questão de alguns cortes de energia, algumas questões que ocorreram recentemente, né, intensificação de alguns cortes, etc. Mas elas apontam exatamente para algumas questões importantes, nesse caso específico, porque a gente tem que pensar o seguinte, Cuba vem passando por uma situação de carestia substantiva, né, já há algum tempo, e esse momento especificamente, né, com a pandemia, né, se agravam algumas questões importantes, né, se agravam algumas carências, algumas necessidades significativas em Cuba, né? E que é um elemento fundamental nesse ponto a gente levar em consideração o fato de que é desonesto, né? É desonesto qualquer tipo de análise política a respeito de Cuba sem levar em consideração um ponto fundante que é a dimensão do embargo estadunidense e as consequências desse embargo, né? Porque a gente fala que tem uma série de carestia, uma série de carências, uma série de problemas macroeconômicos substantivos, né, importantes, né, equívocos em gestão macroeconômica de algumas questões, em alguns aspectos recentes de Cuba e tudo. Não obstante, é impossível analisar essas dinâmicas sem levar em consideração 60 anos de embargo. 60 anos que tem consequências econômicas extremamente significativas para Cuba, né, para a sua população e para o acesso a uma série de coisas, né? Se a gente coloca os elementos contemporâneos agora, né, na pandemia, o que isso acarreta em termos conjunturais? Em termos conjunturais, nós estamos falando de os cortes de energia, né, que levaram a certas questões. Ora, nós estamos falando de um bloqueio, de um embargo que implica bloqueio de acesso ao combustível, né? Então, nós temos aí várias rotas de ônibus, por exemplo, de transporte público, que vão sendo canceladas em várias cidades em Cuba, porque não tem combustível, porque tem um bloqueio. Nós estamos falando de um país que produziu, o único da América Latina que conseguiu produzir uma vacina própria para o Covid, e que não consegue aplicá-la, porque não tem acesso à seringa. Então, você precisaria, alguns dizem que seria necessário, Cuba precisaria de cerca de 30 milhões de seringas para poder implementar o seu plano de aplicação de vacina, de imunização. Ela tem 10 milhões, precisaria de 20 milhões, e não consegue comprar isso no mercado internacional em função do embargo. Tem remédios básicos, a aspirina, por exemplo, que não tem acesso porque não consegue importar, de um lado, e por outro lado houve toda uma economia uma economia voltada para a produção das vacinas. Você tem hoje 5 vacinas produzidas por Cuba, e uma já atestada e já aprovada para a implementação com taxa de quase 92% de eficácia. A questão dos remédios, da vacina, da baixa evolução da vacina e a falta de remédios são as questões centrais,
porque as manifestações elas ganharam corpo, começaram com a questão dos cortes de energia e ganharam corpo também aí com um discurso que também é político, não é? Sim. Que tratava da carestia da pandemia, mas também vem aí o discurso político junto. A gente pode pensar, porque é uma situação muito complexa, né? Com qualquer análise política, mas nesse caso específico, então, acho que a gente tem que começar do ponto de partida, né, da questão do embargo. O embargo ele gera uma série de consequências para ele. Isso é fato, né? Quando eu estive lá, isso fica muito notório, né? Que tem uma série de consequências nesse sentido. Mas, além disso, e associado a esse embargo, então a gente não pode deixar de levar em consideração também a ação política estadunidense nesse processo, né? Desde 2010 existe uma rede, isso que a gente vê no Brasil e discute há algum tempo sobre fake news e coisas dessa natureza, isso existe uma rede, desde 2010 a criação de uma rede paralela de informação para Cuba, de tentativa de contra-informação, né? Isso saiu no jornal do Guardian de 2014, de que desde 2010 havia isso, né, financiado pelos Estados Unidos. Ok. Hoje, nessas manifestações, já foram identificados pelo menos 1.000 perfis de Twitter que consta que eles estão localizados em Cuba, mas todos eles são articulados da Flórida. E cada um soltando cerca de 5 informações por dia, pelo menos. Né? Então tem uma guerra por uma questão de informação e contra-informação muito substantiva, o que não tira a responsabilidade do Partido Comunista, não tira a responsabilidade de uma série de problemas, e até na própria gestão dessa crise. Então esse é um ponto, e na gestão das manifestações, esse é um ponto importante. Agora, quando você fala a respeito do Covid, isso é uma questão fundamental da conjuntura, porque até janeiro você não tinha a média era quase 0 de mortos em Cuba. E ela o gráfico tem uma intensificação com novas cepas, e vai ter uma intensificação. E faltam remédios. A gente falava sobre, por isso que eu volto sempre nessa questão do embargo, porque não tem. Cuba não consegue ter acesso aos insumos, alguns têm que ser importados para produzir a vacina que está pronta, não consegue ter acesso internacionalmente às agulhas, seringas para aplicação da vacina, que seria necessário na escala que era previsto pelo plano de imunização, não consegue ter acesso a remédios para tratamento de quem está contaminado e não consegue ter acesso a respiradores. Então, ontem, por exemplo, foram 29 mortos. Obviamente, para Cuba é um número substantivo quando você estava perto de 0 antes. A questão é muito melhor do que a nossa, isso é óbvio, eles têm. A média é 12, porque pensar em termos de população, né? São 12 contaminados mais ou menos 12 para cada 100 mil habitantes. No nosso caso, bate em 267 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, a gestão da pandemia é muito superior à nossa. Mas, aí é que eu gosto da imagem de uma tempestade perfeita, né? Onde você junta um ciclone com um terremoto, e aquilo que era só o efeito de um ciclone, um maremoto, só o efeito de um maremoto, mas que junta os dois, potencializa os dois de uma maneira para além do que seria cada um isolado ou só a soma dos dois, né? Cuba já vinha numa situação complicada, vem a pandemia e intensifica uma série de questões, porque, por exemplo, economicamente, Cuba é altamente dependente do turismo. A queda do PIB foi de 11%, né? É uma queda absurda. Por causa da queda no turismo, né? E tem um problema fundamental também, diferente do que a Cuba passa por um problema, uma crise muito substantiva nos anos 90, com o fim da União Soviética, né? E naquele momento, diferente... Perde recursos e apoio. Exatamente, perde recursos e apoio que tinha da União Soviética, e aí passa por uma crise por exemplo, também energética e etc. Tudo aquilo que o embargo americano fazia e que Cuba saía via União Soviética, acaba. Mas diferente do que acontecia naquele momento, nesse momento agora, o auxílio estatal para as pessoas em situação de extrema pobreza, por exemplo,
é menor. Não tem o auxílio estatal nos termos em que existia nos anos 90. Né? Dos anos 90 para cá, há um aumento da desigualdade em Cuba. Né? Meio sobra. Tem um déficit acumulado, é isso. Exato. E aí, quando você tem a pandemia, você tem uma situação que isso fica muito complicada. Agora, o fato é que essa discussão ela é polarizada entre esquerda e direita. Você está chamando a atenção para uma questão central, que é o embargo. Mas os críticos do regime cubano dizem que o regime se escuda nisso para justificar a repressão, um regime fechado e tal. Como é que você avalia essa leitura? Eu acho o seguinte, né? Isso que você colocou é uma questão, né? Isso é fato mesmo. Você sempre vai ser politizado nesse sentido. Né? O regime tem os seus problemas, isso é óbvio, né? Isso fica claro, cada momento de crise desses vai se escancarando alguns problemas. Que tipo de problemas você identifica? Por exemplo, né, essa gestão, o problema é um discurso que sempre acontece, sempre retomar essa discussão do que seria a necessidade de manutenção da revolução a partir de valores anteriores, né? Do que seria aquela situação cubana pré-59, né? Quando teve a Revolução. Essa geração nova, ela não sabe o que é isso. Né? É uma geração que ela se compara com o que era até os anos 90. Então, os anos 80, onde havia um grau de igualdade, mesmo não tendo riqueza distributiva, grande riqueza para ser distribuída, ela é comparada com a desigualdade que aumenta dos anos 90 para frente. Jeito ou de outro, recursos que consegue sair disso. Só pensando aqui junto, com recursos que o regime ofereceu, como saúde, educação, que são bens fundamentais para a sociedade cubana, que foram incorporados. Isso é um fator de... Houve perda nesse sentido, não? Recentemente, um pouco de perda, sim, na questão do cuidado social, por exemplo. Você tem uma diminuição um envelhecimento da população, né? E uma dificuldade de conseguir cuidar desses idosos. Tem também uma dificuldade de cuidar de crianças em alguns locais. Então, alguma perda ela existe. É um incômodo com relação, por exemplo, ao acesso a coisas básicas, né? Acesso a livre alimento e coisas dessa natureza, não um aumento da pobreza. Né? Tem alguns que colocam uma estatística de que talvez por volta de 20% da população urbana, né, se encontre numa linha de pobreza. Não abaixo da linha de pobreza, se encontre numa situação de pobreza, coisa que nos anos 80 não caminhava nesses termos. Houve uma certa melhora em algum momento, quando houve uma certa possibilidade, né, de entrada de recursos, né? Mas o problema, como eu estava dizendo, ou seja, numa situação onde você tem um embargo dessa natureza, como é o caso do embargo estadunidense, é praticamente impossível. Porque você para pensar, um exemplo, né? A gente fala do papel da internet, por exemplo, nessa a gente sabe do papel de acesso à internet, não só para a questão das manifestações, mas pensa no caso brasileiro e de outros, o papel da internet para o desenvolvimento, na relação do desenvolvimento econômico. Né? Cuba, em função do embargo, Cuba não pode ter acesso às redes de cabo para a internet que tem na região marítima em volta. Ela conseguiu fazer uma conexão, teve que fazer uma conexão em 2014 ou 2015, não me lembro, 15, para conseguir ter acesso a isso. Então, é um outro tipo de dinâmica que tem implicações substantivas para o desenvolvimento da ilha. A gente também não pode... O ponto não dá para botar a culpa de tudo de fora para dentro, mas também não dá para botar a culpa no regime 100%. Isso é uma dinâmica altamente complexa, no caso cubano, que poderia, se a gente fizesse um exercício contrafactual, né, poderia ser de uma outra natureza, se não tivesse
esse embargo. Até porque eu estava vendo um colega argentino falar a respeito disso, que analisa essas questões, ele dizia uma coisa muito importante. Cuba nunca teve um compromisso com a democracia liberal ocidental. Cuba como país antes ou depois da Revolução, é isso que você está dizendo? Nunca teve nesses termos, era um protetorado neocolonial americano. E em algum momento, e particularmente esse regime dos últimos 60 anos, pós-revolucionário, o seu compromisso é com a revolução, não é com a democracia liberal ocidental nesse modelo. Ela acaba aparecendo em função de uma série de dinâmicas e de discussões, alguns internos e tal, mas muita influência externa. O compromisso, desde sempre, do partido, assim, se a gente pega o caso chinês também, a mesma lógica, nesse sentido, né? O caso vietnamita e etc., que são exemplos exitosos em algumas áreas, né? Claramente. O compromisso é com as ideias da revolução. E quando você tem problemas para a implementação desses compromissos, ou limites na implementação desses compromissos, é que isso gera toda uma consequência. O que tem que gera toda uma consequência interna. Então, pensa, por exemplo, que esse é um problema central com o qual o presidente atual ele tem que lidar. E o seu staff. Porque é a primeira vez que você tem um presidente em Cuba, e que também é o primeiro secretário do Partido Comunista, né, foi eleito no início do ano, do Partido Comunista Cubano, é o primeiro que não tem a sua legitimidade na Revolução. É um herdeiro, não é? Exato, ele foi eleito ali dentro do partido e pode ter uma a legitimidade dele está muito mais associada à capacidade dele conseguir entregar um resultado. A legitimidade de alguém que tem um lastro no resultado que conseguiu lá atrás e que foi mantendo de uma forma ou de outra, dentro desse legado castrista, voltando a um ideal também, retomando a ideia de José Martí, etc. Agora, no caso do presidente atual, não. E desse governo. Então, aí tem um dilema para frente. Essas manifestações são importantes? São. Mas também a gente não pode exagerar na escala. Né? Ou seja, tanto é que você tem manifestações logo depois de pessoas a favor do regime, que, obviamente, nós estamos falando de uma guerra de informações. Só queria pontuar uma coisa. Pensando em América Latina, você falando sobre a importância dessas manifestações, me ocorreu isso. A América Latina tem situações, neste momento, muito semelhantes em vários países ao de Cuba, no sentido de que tem digamos, tem uma crise sanitária, tem crise econômica, tem gente na rua, tem uma certa instabilidade ou muita instabilidade a depender do país. O que, assim, objetivamente, o que faz Cuba virar, por que as manifestações de Cuba ganham a dimensão que ganham? Né? Isso tem... Exatamente. Queria falar disso, e aí você acabou tocando nisso, e eu acho isso muito importante. Né? Porque se a gente parar para pensar, nós estamos falando de Cuba, mas se a gente pensa a região como um todo, ou no sentido, não nem como um todo, mas no sentido um pouco mais amplo, a gente começa a perceber uma série de questões extremamente relevantes. Primeiro, né, é o que eu estava dizendo, tem uma repressão cubana nas manifestações, ela existe em alguma medida. Chegou a morrer uma pessoa, né? Tem um que o... Né? Exato. Você teve o corte da internet, em algum momento o governo cortou exatamente para diminuir as comunicações, equivocado também, na minha opinião, né? Não é algo que se faz, né? Nesse sentido. Até porque, das últimas mudanças que houve, foi exatamente a legitimação. Desde o ano passado você tem tido, pelo menos, ano passado, mas alguns outros, algumas manifestações nesses termos, né, contrárias ao regime, ou pelo menos manifestações públicas nas ruas, porque foi legitimado, né, houve aprovação disso internamente. E é curioso que circula na internet, foi legalizado, né, no caso. Na mídia, na grande mídia, que essa é a primeira manifestação. Que ela não, já vem de algumas, esse é o ponto. Né? Existe um movimento já mais ou menos organizado, que me foge o nome agora, Isidro, me fugiu agora.
que é liderado por associado ali a alguns intelectuais, alguns artistas, né, que têm alguma manifestação que é legítima nesse sentido. Acho que aí é que está o grande ponto, né? Mas a gente volta para pensar. No Brasil, manifestações constantes com uma quantidade infinitamente superior de pessoas, contrário ao governo, por uma série de razões. Colômbia, olha o que aconteceu com a Copa América. Toda a atenção que a gente teve com relação a onde vai ser a Copa América, porque a Colômbia não queria. Né? A gente viu lá jogos da Libertadores onde tinha explosão que parava o jogo porque tinha gás lacrimogêneo no olho de jogador de futebol. Só que nós estamos falando de um regime de direita, ou de dois regimes de direita, no caso particularmente, né? Brasil e Colômbia, ou seja, há manifestações. Né? A gente para pensar o que tem acontecido também na Nicarágua, contrariamente de uma manifestação também. Acho que a gente tem que pensar a ideia de guerra híbrida nesse processo, é um elemento importante. O papel estadunidense nesses processos ele é fundamental. Né? Nós temos aí um assassinato do presidente do Haiti que não foi explicado ainda direito, você tem uma série de guerras de informação no caso da Nicarágua, você tem a direita perdendo no Peru, você tem a direita perdendo na Argentina, você tem a direita perdendo na Bolívia. Né? Você tem a direita no Brasil, nos termos em que se consolidou nesse governo, desastroso, se esfacelando, todo o apoio, todo o apoio que tinha, ele vai se esfacelando em qualquer pesquisa de opinião. Então você tem uma ação contrária. Então, isso é o ponto que eu chamo a atenção, precisava dizer antes. Por que isso chama tanta atenção Cuba? Porque esse é um caso onde o que seria aquele caso típico da esquerda tradicional, revolucionária, etc., que teria ali uma manifestação contrária, que já vem de antes, outras manifestações, ok? É um governo que tem seus problemas, ok? Mas que é impossível entender um país com tanta necessidade sem 60 anos de embargo. Cuba permanece como um pivô de queda de braço entre a esquerda e a direita? Você diria isso? Que isso faz com que que ela ganhe essa importância? Eu tenho certeza, porque a direita, de um jeito ou de outro, ela, via de regra, ela constrói um ídolo invertido, né, com Cuba. Sempre Cuba é o que seria do comunismo, mas o socialismo, a esquerda, no fundo vai virar Cuba. Ou vai virar Cuba ou vai virar China. Na mentalidade populesca, né, popular da direita, vai ser Cuba. Então, por isso é aquela conversa, né? Você está achando ruim, vai para Cuba. Né? O ideal de todo esquerdista fosse Cuba. Ao passo que a esquerda tem uma relação mal resolvida com Cuba. Não consegue fazer a crítica aos problemas. Né? Há uma série de questões que realmente são presentes no regime. E por que não consegue? Pois é, não sei. Se a gente descobrir isso, acho que a gente ganha um prêmio Nobel. Não seria porque a esquerda é muito diversa entre si, ela é muito... Né? Mas que faltam críticas mais substantivas. Eu até cheguei a ver algumas interessantes esses dias, né? Mas faltam críticas substantivas a partir da esquerda, uma visão crítica a Cuba, que parta da esquerda, que considera lidar com essas coisas. Isso aí a gente percebe, particularmente no caso brasileiro. Né? Eu acho que esse é o ponto. Né? Embora eu tenha para mim que essa crítica ela passa necessariamente, por isso que eu estou o tempo inteiro repetindo a questão do embargo, mas ela passa necessariamente pelo não abandonar exatamente a crítica desses elementos, mas deixar claro que aí é que está o ponto. Eu acho que tem a ver com tudo que a gente estava dizendo, e que eu estou remetendo essa análise que um professor, um colega a gente tinha feito, aqui. A gente não pode, eu acho, o primeiro grande equívoco, em qualquer análise sobre questões políticas cubanas, o primeiro grande equívoco é deixar de lado o papel central do embargo. O segundo grande equívoco é achar que Cuba tem a obrigação de ter algum compromisso com a democracia liberal ocidental, porque ela nunca se dispôs a isso. Internamente não existe esse consenso. Então não faz sentido. Isso é uma imposição externa. O que existe? Existe um compromisso com direitos humanos. Deliberado, declarado.
Ela é parte do Conselho de Seguro, do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, aí sim, nós temos... Ela pode ser cobrada nesse sentido. Esse é o ponto. Embora a ênfase que ela dê, você mesmo comentou anteriormente, com relação a isso, seja acesso a bens, acesso à alimentação, saúde, cultura, etc., educação, esse é o foco que vai ser dado, a leitura, a interpretação dos direitos humanos. Mas implica algum grau de liberdade, algum grau de expressão, não é? Direito de expressão, manifestação, etc. Então, esse é o ponto. Eu acho que, quando eu estou dizendo o que seria uma crítica, eu acho que uma crítica tem que vir nesses termos. A forma de organização política, a forma de lidar com certos processos, os estados são soberanos. Leonardo, eu queria agora tocar nas falas que foram feitas pelos líderes envolvidos aí, de um lado, o presidente Miguel Díaz-Canel, né? E de outro, o Joe Biden. O presidente cubano, ele culpou os Estados Unidos, acusou de tentativa de intervenção e falou numa política que asfixia, né, a economia para provocar revoltas sociais de uma forma deliberada. O presidente dos Estados Unidos, por sua vez, respondeu que Miguel deve ouvir a população. Então, ouça o povo, foi a fala foi a nota, a frase que Joe Biden usou na nota. Como é que você avalia esses discursos e o que move Joe Biden a manter uma política que do antecessor dele de recrudescimento das sanções? Nós tivemos um período durante o Obama de distensão, né, de uma tentativa de uma busca por uma distensão no embargo. E agora, com Trump houve um recrudescimento. Por que Joe Biden está mantendo essa política? Pensando que Joe Biden foi vice do Obama, apoiou a política do Obama. Não, esse é um ponto importante também, né? Ou seja, com o Trump, como você disse, você tem uma intensificação, um recrudescimento de uma série de questões que estavam sendo começadas ali e que havia uma expectativa, né, que com o Obama as coisas, como elas começarem, elas avançassem um pouco mais, né? E havia uma expectativa, em alguma medida também, que talvez o Biden pudesse, né, voltar a diminuir um pouco o bloqueio, etc, etc. Agora, a primeira coisa é, quando o Díaz-Canel ele fala o que fala, ele remete à frase do Eisenhower. O Eisenhower falou exatamente isso, né? Quando perguntam para ele por que o bloqueio, o Eisenhower falou: não, a questão é que os cubanos, a expectativa é que os cubanos, uma vez morrendo de fome, derrubem o Fidel. Então, o Eisenhower, ele explicita nesses termos, e aí isso acaba virando o tema, toda vez volta-se a isso, né? Como sendo uma política, e é desastrosa em todos os sentidos, né? Por que é desastrosa? Porque não conseguiu fazer o que queria, que era derrubar o governo. Ela é humanitariamente desastrosa, ela gera consequências absurdas para a população cubana, né? E a outra questão, quando você olha para o caso da política estadunidense, é que fica claro, e aí tem a ver isso, mas por que continua então? Porque claramente deixou de ser, se em algum momento foi, né, deixou de ser uma política externa. É uma política interna. É uma política com setores que apoiam esse tipo de ação dentro dos Estados Unidos. Né? Os políticos ou grupos de lobby, de pressão, que sempre foram anticastristas e que conseguem impactar substantivamente essa decisão. Então, não é uma questão... Então, tem duas questões fundamentais no caso do Biden. A primeira dela é que ela herda esse ponto que é claramente uma política doméstica. Né? Aquilo é um exemplo claro da máxima americana de que all politics is local politics. Né? Toda política é uma política local, é uma política doméstica. Né? Tem em algum momento perguntaram para um presidente americano, por exemplo, tem uma anedota que diz: por que você votou a favor dos judeus de Israel determinada para um presidente? Por que você foi a favor daquela questão lá pró-Israel? E ele respondeu falando que tinha muito judeu no condado dele.
A preocupação dele é com o condado dele, é com a política local. Então, tem essa relação muito próxima. E a segunda questão é que Cuba não é prioridade do governo Biden. Não é um tema prioritário do Biden, inclusive quando a gente pensa nas dinâmicas da pandemia, nos problemas que se coloca, a importância da China na política externa americana, como é que ele mantém muito mais próximo da visão do Trump do que da visão do Obama, né, que o Biden está muito mais próximo. Nesse sentido, mantém uma série de coisas, e como que a questão é estratégica para a região da América Latina como um todo. Né? Não é como dizia o ex-chanceler, né, Celso Amorim, é complicado acreditar em coincidências, né? Quando você pega Cuba, do jeito que está acontecendo, quando você pega os problemas na Nicarágua, quando você pega o assassinato do presidente do Haiti e quando você pega a visita da CIA no Brasil. Tudo muito perto. Né? Eu não sou muito a favor, pelo menos sou contra a teorias de conspiração, mas também não sou muito favorável às coincidências. Mas então, aí cabe uma pergunta. Tá meio atento com relação a essas coisas, né? Cuba pode, eu acho que aí cabe uma questão. Cuba pode voltar àquela condição de pivô de uma guerra fria, agora reeditada entre Estados Unidos e China? Eu acho que não, por duas razões, pelo menos, né? A primeira é que não tem essa importância toda, né, estratégica, até para a própria China. China ajuda muito, inclusive é a principal parceira comercial cubana. Né? China e Espanha. China teria condição de tirar Cuba dessa situação? Já faz uma série de ajudas. Eu tinha os dados aqui em algum lugar, não sei onde é que eu coloquei, mas ela já faz uma série já exerce uma série de ações nesse sentido, de doações ou de conseguir, de perdão de dívida, em volumes substantivos de dívida cubana com relação à China, mas a gente tem que levar em consideração o fato de que a China não é isolada do sistema nos termos em que a União Soviética era. Então, o bloqueio, o embargo, tem impacto para a China. Por exemplo, um navio chinês que atraca em Cuba, ele pode muito bem ser proibido depois, nunca mais esse navio poder entrar nos Estados Unidos. Então, para uma empresa chinesa, isso é complicado. A despeito da importância, da pujança econômica chinesa, da pujança política chinesa, a gente não pode menosprezar a capacidade estadunidense de convencer certos comportamentos, de afetar certos comportamentos, mesmo de atores importantes como a China. Então, dentro do que é possível, você vê claramente que a China faz. Mas a importância nesse sentido... E aí entra a questão, a visão chinesa a respeito do todo também. A China não tem essa perspectiva, não parte dessa mesma perspectiva de esfera de influência nos termos estadunidenses. Está mais preocupada de ter como se fosse uma questão de não sofrer ingerências, de não sofrer ataques, se encontrar estável para o seu desenvolvimento, do que o contrário, do que de querer aumentar esferas de influência e, nesse sentido, criar possíveis tensões com outros estados. Então, por isso, por exemplo, politicamente na América Latina, você não vê uma ingerência chinesa nos mesmos termos que a americana. Negocia com o Lula do jeito que negocia com o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro, em função da sua relação com o Trump, adotava aquele discurso anti-China. E a China reclamava, mas eu continuo comprando tudo do mesmo jeito, continuo fazendo tudo do mesmo jeito, o que você está enchendo a paciência? Tem Coronavac, tem tudo, o que você está enchendo a paciência? Então, é uma outra forma de lidar com essas coisas. Ela, por exemplo, pelo menos até pouco tempo atrás, né? E na América Latina, particularmente, a China tem uma preocupação de aumentar a sua influência, mas sempre nessas relações comerciais. Né? Sempre a partir dessas interações, e não numa interação de uma preocupação, e é aí que o ponto que você está dizendo, é porque a preocupação geopolítica chinesa, ela está associada à Ásia. É o Mar do Sul da China, né? É a relação ali naquela região asiática, e no norte da China, ali nas fronteiras chinesas. Essa é a preocupação chinesa em termos geopolíticos, não a América Latina. Né? Então, por isso também, para os Estados Unidos, Cuba não é tão central, porque ela não é o pivô de uma grande tensão. Então, acaba que, não sei, embora haja uma pressão internacional, embora, por exemplo, a própria ONU tenha colocado isso na última Assembleia
na última reunião da Assembleia Geral, se eu não me engano, a questão do fim do embargo a Cuba e etc. Não sei até que ponto realmente os Estados Unidos vai estar disposto a isso. Inclusive porque a direita americana, estadunidense, vê esse momento da crise como uma oportunidade de enfraquecer o regime cubano. Esse é o grande problema. O Biden vai se dispor. O ponto é, se a política é local, se é uma política doméstica, o que ele ganha com isso? Né? Ele vai perder, porque ele vai perder apoio de ser Ele tem uma situação bastante apertada no Congresso americano, né? Assim, apesar de ter maioria nas duas casas, ele não tem folga. Pois é. E não tem porquê nesse sentido. Não teria a ver com negociações com os republicanos, enfim, nessa linha de respostas internas. É isso que eu penso. Eu acho que é por aí, ou seja, não tem por que abrir mão, principalmente nesse momento, porque para os republicanos e essa turma da Flórida particularmente, né, a crise, essa situação de tempestade perfeita, né, pode ser uma oportunidade. E para aquele com o Estado profundo americano, né, que é aquele que, independente do presidente, está ali articulando, esse momento pode ser uma oportunidade de enfraquecimento do regime cubano. Pois é, e qual que é a chance disso dar certo? Neste momento, dar certo do ponto de vista dos castristas dos Estados Unidos, enfim, apertar... Uma mudança mais substantiva no regime? Bom, eu acho pouco provável, porque o ponto fundamental eu acho que a gente tem que falar é exatamente aquilo que eu estava dizendo antes, pelo menos no curto e médio prazo. Essas manifestações, elas existem há algum tempo. Ganharam uma proporção substantiva na mídia convencional, né? Mas localmente ela não tem essa representatividade toda. Até existe ainda um grupo substantivo que apoia o regime. Mesmo com as imagens das redes? Isso. Ainda existe um grupo fundamental que apoia, né, de maneira substantiva o regime. Né? Obviamente com uma série de críticas, né, com uma série de posicionamentos críticos a uma série de coisas. A questão é, como eu estava dizendo antes, o que é que vai ser? Há uma certa decepção com relação ao que foi o último congresso, o 8º congresso do partido, por parte de alguns. Alguns esperavam que algumas questões mais substantivas fossem discutidas ali, e aparentemente elas não foram, né? Alguns dizem que é exatamente o que assusta na reunião do partido são as ausências e não as presenças. Né, são questões que não foram tratadas sobre aumento da desigualdade, sobre a questão da justiça. Né? Mas acho que então a grande questão é como que vai ser daqui para frente. Eu acho que pode ter um impacto para frente? Pode. Não estou dizendo que essa manifestação não significa nada. Né? Pelo contrário, você tem uma manifestação que ela vai sendo fruto. Eu acho, na verdade, eu concordo nesse sentido, eu concordo com uma análise que eu estava lendo, é que nós temos 3 grandes momentos, né? Agora nós temos um 3º grande momento na história cubana. O primeiro, da República, da Independência, nesse sentido. O primeiro momento, pensa na Revolução, a ruptura que a Revolução de 59 gera com o que era anteriormente, depois da Independência, que gera uma outra situação para Cuba. O que aconteceu nos anos 90, com o fim da União Soviética, o fim de todo esse apoio internacional soviético na área, em uma série de áreas, né, para Cuba. E agora, com o fim da gestão dessa geração que estava na Revolução. E que se intensifica, que ocorre exatamente no momento de uma crise substantiva. No caso cubano, associada à pandemia, de forma muito substantiva, por conta dos impactos econômicos muito significativos que a pandemia gera para Cuba. Então, agora a gente está num outro ponto de ruptura. E essas manifestações, eu acho que menos elas em si, enquanto uma manifestação ali que vai gerar alguma mudança, mas como que elas são expressão de um momento de transição. Se essa transição, agora para onde que ela vai, ela pode seguir uma linha, uma opção pode ser, vai acontecer uma mudança então, e etc., nesse de abertura do regime, algum grau de abertura vinha ocorrendo.
né? Muito incipiente, mas algum grau vinha, igual, por exemplo, as manifestações sendo legalizadas, etc, etc. Né? Você vinha de algumas mudanças econômicas na questão do sistema monetário em Cuba, etc, etc. Aumento incentivo de iniciativa privada em alguns setores. Então, isso vai se intensificar? É uma possibilidade. Outra possibilidade, que alguns também estão apontando, pode ser um recrudescimento, uma militarização, um aumento da importância do Exército. Numa declaração do presidente, ele colocou a força revolucionária, né, a guarda revolucionária, como o grande bastião defensor da Revolução. Então, alguns estão dizendo, será que isso significa que o Exército vai, né, a guarda vai chegar pesado nesse sentido, e a gente vai ter suspensão de alguns elementos que começaram a ocorrer? É uma possibilidade também. Qual delas vai acontecer? A gente tem que acompanhar para saber. Leonardo, só para a gente... São possibilidades. Só para a gente encerrar, que nosso tempo acabou, mas eu não queria deixar de citar, como é que você viu as reações no Brasil? Nós temos um ambiente muito polarizado aqui, né? Então a gente viu a mídia dando destaque às reações bolsonaristas, a reação do próprio Bolsonaro e também a do Lula, mostrando mais uma vez esses polos, né? Identificando mais uma vez esses polos. Eu queria saber a sua opinião sobre as falas deles, a reação deles e das redes aqui no país. Pois eu acho que isso né, tem a ver com tudo que a gente estava dizendo, porque é exatamente uma visão muito parcial de algumas coisas. Né? Se você a gente estava dizendo antes, manifestações políticas, no Brasil está cheio. Né? No Brasil está acontecendo o tempo todo, a esquerda e a direita. É motociata de um lado, é passeata do outro. Na Colômbia, também, sendo que, no caso colombiano, mas a Colômbia é um regime de direita no qual a gente vê claramente quase 200 indígenas mortos nos últimos 10, 20 anos, em função de manifestações. Você tem a ação de paramilitares que já matou quase 6.500 pessoas civis. Mas isso, o ponto, por que eu estou citando esse exemplo? Porque isso não aparece em lugar nenhum como uma crítica. Né? Como de criticar esse governo e nesse sentido fosse necessária uma intervenção internacional na Colômbia porque ela desrespeita direitos humanos. Estou dizendo que Cuba respeita direitos humanos? Não necessariamente, não. Não é que a resposta foi correta às manifestações? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que existe claramente, né? A mídia claramente faz uma seleção. Uma visão, a grande mídia faz uma visão seletiva. E isso está intimamente conectado a essa postura. Né? De um lado, se ignorar de um lado, igual a gente dizia, parte da esquerda, por um lado pode falar, não, Cuba está certo, é o anti-imperialismo, etc., o que também eu não concordo nesse sentido. Né? Mas também não acho que tem que vir com esse argumento de que Cuba é um grande ponto fora da curva. Manifestações em todos os lugares estão tendo. Da Europa, passando pelos Estados Unidos, que teve um monte de manifestação contra o Trump, por exemplo, a favor do Trump. No caso brasileiro, um monte. Então, a gente tem que pensar que esse contexto atual é um contexto de crise para um monte de... A crise é global. É um momento de transição. Não tem jeito. E tem um movimento aqui na América Latina, como você mencionou, que você identificou. E na América Latina, particularmente, nós estamos falando de transição em vários lugares. A gente teve um giro para a direita, agora parece que em alguns lugares nós estamos tendo uma volta para a centro-esquerda. E está ficando claro que coisas têm que ser feitas, né? Manifestações estão ocorrendo nesse sentido, insatisfações com as questões econômicas, com a gestão da crise sanitária, em todos os lugares estão tendo. A grande dinâmica, que aí é a grande dificuldade nesse processo, é entender as dinâmicas domésticas particulares desses locais e a relação delas com o internacional. Porque a gente não pode botar a culpa 100% no Partido Comunista, na gestão que faz da política cubana, sem ignorar o embargo como elemento fundamental. Mas também não pode botar a culpa só no embargo e ignorar o interno. Então a gente tem que ir independente de ser esquerda ou direita, mas isso tem que ser levado em consideração. E o problema dessas posições políticas de políticos nacionais é exatamente tentar capitalizar, particularmente o Bolsonaro. O Lula, em alguma medida, eu só vi uma declaração do Lula, e ela era mais simples nesse sentido, mas mesmo assim
está desse processo, mas o Bolsonaro, particularmente, tentando capitalizar isso para um discurso, para esse discurso da direita radical, né? Onde, como se a esquerda brasileira fosse fazer no Brasil uma nova Cuba. Eu ouvi alguém fazer uma declaração agora falando que o Bolsonaro tem que tomar cuidado com os defensores de Cuba, porque os defensores de Cuba vão querer matar. Isso não faz sentido. Né? Mas, quer dizer, faz todo sentido. Faz todo sentido tentar manipular essa situação de Cuba como um elemento dentro de um processo da luta da esquerda e direita polarizada no Brasil. Né? Isso com certeza. Para eles faz todo sentido. Leonardo, muitíssimo obrigada por essa conversa, viu? Muito boa, gostei muito. E você caminha por uns pontos importantes que faz a gente, que leva a uma boa reflexão. Muito obrigada pela participação no mundo político. Eu que agradeço, e espero que tenha sido interessante e útil para a gente entender melhor o caso e tentar entender melhor o nosso caso também, né? Que polarizar o caso de lá muitas vezes é reflexo dessa polarização que a gente faz internamente e que atrapalha o caminho, né, para a gente tentar sair dessa crise da melhor forma possível. Eu conversei com o Leonardo César Ramos, ele é professor de Relações Internacionais da PUC Minas e professor visitante da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Nós falamos aqui, a partir dos protestos que ocorreram no domingo e também na segunda-feira, nós falamos dos protestos em Cuba e do cenário, do contexto em que eles ocorrem internamente e em decorrência também do embargo econômico que é imposto pelos Estados Unidos há 62 anos a ele. Então, esse foi o nosso assunto de hoje, uma boa conversa com o Leonardo Ramos. A gente fica por aqui, até a próxima.